Tô entrando aqui de surpresa, não avisei, também não tinha me programado para fazer essa live agora, mas essa live é para explicar a você sobre como parar de fazer cursos de fiscal tributário sem sucesso e ter a tranquilidade de um profissional que tem excelência na área. Para quem não me conhece, meu nome é Daiane, eu me considero expert fiscal tributário, também sou vista como expert. Sou mentora de desenvolvimento profissional e ativação da expertise na área fiscal tributária. Sem enrolação, já vou direto ao ponto, tá? Então, estou aqui para explicar para você como que você vai fazer para parar de fazer cursos e não ter resultados, não alcançar o que você busca e ter a tranquilidade de um profissional que tenha excelência na área fiscal. Isso que eu vou explicar para vocês aqui, eu faço desde que eu comecei a trabalhar na área. Isso lá em 2012. 2012 eu tive a minha primeira experiência em escritório de contabilidade e já comecei trabalhando no setor fiscal. Antes, logicamente, quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha as técnicas, então eu fazia isso que eu vou explicar para você de forma amadora. Fazer isso durante 6 anos de experiência, eu trabalhei em escritório de contabilidade, a maior parte do tempo no setor fiscal, tá? Eu também tive vivência do departamento de pessoal, na parte de constituição, mas a maior parte do tempo eu trabalhei no setor fiscal e durante esses 6 anos da minha vivência em escritório de contabilidade, eu fazia isso que eu vim aqui explicar para vocês, mas isso não me transformou em expert, tá? Mas por que que eu fazia isso desde o começo? Por que eu faço isso desde o começo? Continuei fazendo ao longo desses 6 anos. Isso me gerava algum resultado, tá? Eu conseguia progredir e desenvolver o meu conhecimento aos pouquinhos, assim, igual eu falei, isso não me trouxe excelência, não me transformou em expert lá atrás, quando eu fazia de forma amadora, mas eu tinha resultados. Eu consigo, hoje mais ainda, eu consigo medir isso quando eu faço comparações entre como eu era como profissional e como os colegas que eu tive durante essa jornada eram como profissionais, tá? Eu sempre trabalhei com pessoas muito competentes. Eu não estou aqui para medir nível de conhecimento de ninguém. Mas quando a gente começa a se autoconhecer e fazer revisões, né, para a gente continuar no caminho do progresso, aprimorar estratégias, técnicas que trouxeram resultados em alguma etapa da vida, a gente começa a fazer essas comparações e perceber as coisas que trouxeram resultados, mesmo que não sejam resultados consideráveis, tá? Qualquer tipo de resultado de quem está buscando desenvolvimento é resultado, tá? Então, se você subir um degrau, você tem que ter essa consciência de que você está caminhando, você não está parado, né? Você não está ali sem fazer nada e sem alcançar alguma coisa. Então, se você percebe que está tendo um mínimo de resultado, você continua caminhando nessa direção e tenta aprimorar ali as ações que você está fazendo e que está te trazendo resultado para que isso venha a trazer mais resultado. Gente, eu já entrei falando porque eu quero ser bem objetiva aqui. Se o som tiver com algum problema ruim, vocês me avisem, por favor, tá? Então, quando eu falo que eu já fazia isso e eu tinha algum resultado, mesmo que eu não era expert ainda, o que eu quero dizer? Deixa eu tentar trazer exemplos da minha rotina lá atrás para você entender o que eu tô falando. Eu tive a minha primeira vivência, né, como eu falei, no escritório de contabilidade, e quando eu comecei a lançar nota, a entender CFOP, tinha uma pessoa para me orientar. Essa pessoa era a pessoa que fazia praticamente tudo do escritório, ela só não fazia a parte do departamento de pessoal.
porque quem fazia era a minha chefe. Mas essa pessoa me ensinou a trabalhar, né? Ela ia falando pra mim, olha, isso aqui você vai fazer assim, aqui, tal, lança desse jeito, isso aqui você tem que separar. Então ela me explicou tudo para eu começar na área. E essa pessoa, quando foi passando o tempo que eu tava lá, eu percebia que ela me... Eu fazia serviço de rua também, tá? Então, assim, quando eu comecei no escritório, eu fazia os serviços externos. E aí eu tive a oportunidade de aprender as coisas lá dentro do escritório para poder ajudar. Então, foi assim que eu comecei a fazer o lançamento de notas fiscais. Foi uma das primeiras tarefas que eu tive. E aí, ao longo do tempo, eu fui percebendo que essa pessoa que me ensinou a executar algumas coisas no fiscal, ela me pedia para resolver coisas na rua, ir em busca de orientações para ela. E assim, algumas vezes eram orientações que eu já tinha ido, já tinha entendido e já tinha trazido para ela em momentos anteriores. Mas, como eu estava ali e eu estava aprendendo, eu era uma profissional totalmente amadora e eu queria desenvolver a experiência na área porque eu gostei e eu tinha aquilo ali como uma coisa que eu poderia seguir. Então, eu fazia o que me mandavam, né? Às vezes, eu me sentia à vontade de falar, olha, isso aqui eu já vi, é assim, assim, assim. Você lembra que eu fui lá e trouxe a informação para você? Mas ela não tinha essa questão às vezes ela não lembrava e não confiava no que eu lembrava e passava para ela, né? E eu não sei porquê, não sei se era por isso, porque ela não lembrava ou não confiava. E ela me pedia para ir, por exemplo, lá na Secretaria de Fazenda. Aí ela me pedia para ir lá, às vezes fazer a mesma coisa. Eu já contei em alguns momentos essa história aqui. Ela me pedia para ir atualizar uma guia de CMS. Isso é uma coisa que eu lembro bem que ela me pedia todo mês. E aí, quando eu chegava lá na Cefaz, a pessoa que me atendia, ela olhava para mim e falava assim, mas já tem programa que vocês podem baixar lá no escritório para fazer isso. E aí eu voltava, né? Eu ficava morrendo de vergonha, mas eu tinha que fazer. E aí eu voltava com a guia atualizada para ela. Ela não queria fazer no escritório, não sei porquê, não sei se ela não queria ter esse trabalho, se ela não tinha confiança no que ela estava fazendo, se ela não sabia fazer, mesmo eu tendo explicado que tinha um programa, que dava para atualizar, como usar o programa que me falaram lá na Secretaria de Fazenda. E aí, com o tempo, eu percebi, ela é uma pessoa que tem um perfil diferente do meu, não sei porquê, então eu não vou ficar falando. Mandou fazer, eu vou lá e faço. Se ela não quer lembrar, se ela não anotou o que eu já fiz, o problema é dela. Eu sei pra mim, eu já tinha isso anotado, guardado, essa informação, porque se eu viesse a precisar, eu tinha como fazer, né? Eu nunca fiz, mas eu tinha como tentar. Eu sabia que existia um programa. Se eu fizesse download do programa e ficasse com dificuldade, já era outro tipo de pergunta que eu ia fazer lá na Cefaz. Então, não ia passar por, vamos colocar assim, não ia passar por louca, boba, de estar perguntando todo mês a mesma coisa. Então, guardava a informação para mim, ela não queria saber, então eu simplesmente fazia o que ela me mandava. E aí essa pessoa, o tempo foi passando, foi implementado os SPEDs, tinha que fazer DCTF, na época tinha DACOM, ela não fazia nada disso. Ela só fazia lançamento de nota, fechamento do contábil, coisas assim que não exigiam muita habilidade, muito conhecimento, que não dava problema, não tinha... ela não precisava ter medo porque não ia ter multa, não ia ter coisa errada. E aí quem fazia essas obrigações que davam um pouquinho mais de trabalho, que era um pouco mais, tinha um grau de dificuldade um pouco maior, era uma outra pessoa que trabalhava no escritório de cima, fazia essas obrigações do fiscal. E aí depois, quando vieram os SPEDs, essa pessoa fazia os SPEDs e tal. Então, essa colega era uma pessoa que tinha um perfil diferente do meu. E ela não fazia isso que eu vou revelar pra você aqui, vou te explicar o que você tem que fazer pra parar com essa coisa de fazer curso, gastar dinheiro, perder tempo e não chegar a desenvolver essa excelência, essa expertise, tá? E aí, então, o tempo foi passando, ela saiu do escritório, eu assumi as responsabilidades dela,
eu queria fazer coisas que ela não fazia, então tinha uma pessoa que ia lá dar assessoria pra gente, ensinar o que a gente não sabia, tirar dúvida. E eu fui me apegando com essa pessoa e aproveitando o máximo de tempo dessa pessoa quando ela estava ali no escritório, para eu ir aprendendo, né, cada vez mais. E aí fui me desenvolvendo, fazendo as coisas que ela não fazia. Aí, por fim, surgiram outras oportunidades para mim. Eu entrei na faculdade, eu queria realmente seguir carreira no fiscal. E aí eu saí desse escritório porque eu percebi que não tinha mais como eu me desenvolver. A pessoa não queria me deixar fazer SPED, DCTF, tal. E aí eu falei assim, pra mim aqui já deu, eu não tenho como progredir mais, então eu vou para um outro lugar que eu possa progredir. E aí foi aí que a contadora que ia lá nesse escritório que eu trabalhava, dar assistência e tirar dúvidas da gente, me chamou para ir trabalhar com ela. A princípio era só para atender uma demanda de uma fiscalização da Secretaria de Fazenda. E aí eu fui para poder fazer as apurações e separar tudo que tinha que fazer, apurar o tributo que a empresa estava devendo, ver se realmente era devido. E aí, quando eu estava terminando esse serviço, ela perguntou se eu queria ser efetivada ali e trabalhar com ela. Era para ganhar menos. A minha intenção de sair do escritório anterior era ir para um escritório que eu pudesse aprender mais. E aí eu ainda não tinha visto uma oportunidade. Nesse tempo que eu estava procurando alguma coisa melhor, ela me chamou para ir trabalhar com ela e aí eu aceitei. O salário que ela me ofereceu era menor do que eu ganhava no escritório anterior, mas eu aceitei porque eu queria colar nela. Era a pessoa que me ensinava, que tirava dúvida, que tinha um perfil parecido com o meu, de ser dona do seu próprio conhecimento, né? Ela queria ela mesma ser capaz de resolver as coisas, eu queria ser igual a ela. Colei nela, fui. Na época eu era solteira, então eu fui para essa oportunidade para ter um salário menor, mas que eu sabia que eu ia me desenvolver mais. E aí, nesse outro escritório, tinha já uma pessoa que trabalhava lá no setor fiscal, maravilhosa. Ela já trabalhava lá há um tempo com essa mulher que eu me espelhei em algum dia, né? Falei, eu quero ser igual a ela. E aí, com o tempo eu trabalhando lá, essa minha colega, que era do setor fiscal, no fiscal lá nesse segundo escritório tinham duas, eu e a outra. Essa colega, com o tempo, começou a me perguntar coisas quando a contadora não estava lá. Quando essa pessoa que era minha chefe, que me chamou para essa oportunidade, não estava lá, ela ficava me perguntando as coisas. Daí eu pensava, né, poxa, ela já está aqui há mais tempo que eu, trabalhando com a fulana, e ela me pergunta as coisas. E é coisa que eu já vi a contadora explicar para ela. Mas enfim, então assim, como eu já fazia isso que eu tô aqui para te explicar o que é que você tem que fazer, eu percebi que eu me desenvolvia mais que algumas pessoas que não faziam, entende? E eu fazia isso de uma forma involuntária, então eu nem tinha noção que eu falasse assim, pessoa, colega, amiga, faz isso aqui que você vai desenvolver, você vai aumentar seu conhecimento. Então eu não tinha como falar isso porque eu fazia inconscientemente. Só que isso, hoje eu percebo que isso me desenvolvia em conhecimento. Me colocava até à frente de pessoas que tinham mais experiência que eu, entende? E aí depois eu fui para outro escritório, tá? Aconteceram várias coisas. Me desenvolvi horrores trabalhando com essa mulher maravilhosa, que foi um espelho para mim. Eu vou até falar o nome dela aqui, que como eu tô elogiando não tem problema, né? Madalena. Ela foi a primeira pessoa que me inspirou a ser o que eu sou, a ser a profissional que eu sou, tá? E assim, eu sou muito grata por tudo que ela me ensinou, por tudo que ela é, por tudo que ela fez por mim, pelas oportunidades que ela me deu. E aí depois aconteceu muita coisa, fiquei com ela um tempo, aí eu fui para outro escritório. Nesse outro escritório, tinha uma pessoa lá no setor fiscal, ela era mais velha, tinha muito mais experiência, e na teoria, pelo menos, e no salário, ela era a pessoa que gerenciava o fiscal. Então, ela era responsável por tudo. E quando entrava gente nova, ela que ia ensinar, porque ela era mais experiente ali, ela que sabia as coisas. Aí eu fui trabalhar nesse lugar e eu não fazia SPED ainda, na prática, não fazia. Eu só fazia o SPED de contribuições. E aí me pediram para poder fazer os SPED das empresas. E eu não falei que eu não sabia fazer. Eu peguei para fazer.
E aí aplicava essa técnica que eu vou falar pra você aqui. Eu não tô fazendo suspense não, tá? Eu tô só contextualizando pra você entender no final tudo isso que eu tô te falando. E aí eu fui fazer os SPEDs e aí deu milhões de erros em todas as empresas, porque o sistema não estava parametrizado, mas aí eu ia atrás, resolvia, pesquisava, lia, e aí eu consegui dar conta disso. E aí eu ensinei para a colega que estava ali no setor também. Inicialmente éramos 3 no fiscal nesse escritório, depois a outra, que era a supervisora, a gerente do setor, saiu porque ela fazia muita coisa errada. E quando eu entrei, eu tive essa percepção dos erros dela e fui relatando, né? Não para dedurar a colega, mas porque não tinha como ficar naquela situação. Isso podia gerar problemas para os clientes e também para o escritório. E aí eu dei conta de fazer o que me solicitaram, aprendi sozinha a fazer SPED fiscal, que era mais difícil, SPED de contribuições com movimento, sem movimento, de qualquer jeito, de indústria, de comércio, de serviço. Aprendi sozinha, tá? Entregava tudo certinho, no prazo, sem erro, pelo menos no PVA. Para aquela época, para mim já era um progresso enorme. Validei com sucesso no PVA e transmitia. Depois, com o tempo que eu fui descobrir e aprender que o fato de estar certinho no PVA validado não significa que está tudo certo. Mas isso aí é uma outra história para um outro momento. E aí, assim, o que eu quero dizer com isso? Com isso tudo, com esses exemplos que eu tô te dando, que eu vivi, a minha vivência, né? Eu trabalhei com pessoas maravilhosas, competentes, mas que não faziam isso que eu fazia, não tinha esse perfil que eu tenho, que eu sempre tive, e aí eu me desenvolvia um pouco mais que essas outras pessoas, tá? Então eu aprendi a fazer SPED sozinha e ensinei para minha outra colega no setor, que acabou ficando só nós duas, porque a outra saiu, foi desligada da empresa. E aí eu ensinei para ela como que eu resolvi, ela também foi desenvolvendo essa questão de fazer. Eu nem falei para ela, olha, faz isso que você vai se desenvolver. Ela via que eu fazia, ela começou a fazer também. E aí ela começou a se desenvolver também, tanto que depois, quando eu saí desse escritório, ela que ficou lá como responsável pelo setor, tá? Então, quando tinha a outra que eu falei para vocês, essa minha amiga, ela era auxiliar dessa outra, né? Ela fazia o que a outra ensinava e falava para ela fazer. Quando eu saí, ela ficou no lugar. Quando essa outra pessoa saiu, não tinha supervisora no setor fiscal. Éramos nós duas, responsabilidades iguais, resolver as coisas da mesma forma, de igual peso. Quando eu saí, ela ficou como a chefe ali do setor. Quando você encontrou base, erros, você foi mal interpretado ao expor? Deixa eu responder isso aqui rapidinho. Quando eu encontrei erros de colegas, de outras pessoas, logicamente a pessoa não ficou satisfeita comigo, né? Criou uma certa picuinha ali no setor, mas éramos 3 mulheres adultas e deu para ir levando a situação até o momento que essa pessoa foi desligada. Porque era tanta coisa errada e tanta coisa pesada que poderia dar problema, como deu depois problemas para clientes e para o escritório, que essa pessoa ela foi desligada da empresa, tá? E depois que ela saiu, ela tinha anos de experiência, não sei exatamente quantos anos, mas ela era bem experiente, muito mais que eu e a minha colega ali. Depois que ela saiu desse escritório, ela não encontrou oportunidade na área fiscal mais, tá? Ela foi para um outro segmento que não tem nada a ver com o escritório de contabilidade, com o setor fiscal. E gerou intriga, problema, picuinha, raiva, mas a gente conseguiu levar bem com profissionalismo até o momento que ela saiu de fato. Ela ficou com raiva de mim, logicamente, mas a gente não brigava, a gente era profissional, entende? Mas eu procurei, quando eu descobri esses erros da outra pessoa, levar de forma que não fosse fofoca. Eu primeiro falava com ela, tá? Olha, fulana, isso aqui você faz assim, tá errado. Onde você viu que é assim que faz? Aí, como eu via que ela não tinha base para fazer daquela forma, eu explicava para ela o jeito certo.
E aí algumas vezes ela mesma ia lá falar com nossos chefes, tinha 2 nessa época, que estava fazendo errado. Quando ela não falava, eu tinha que ir. E aí eu e a minha outra colega falar, e às vezes a gente falava na reunião na frente dela também. Então, sempre com muito profissionalismo, tá? Sem parecer que é fofoca, sempre tentando transparecer a verdade, que é o que a gente quer. Nós que somos profissionais, a gente quer o bem para o setor, para as empresas, para os clientes e também para o escritório, né? Porque se tem coisa errada, não tem como ficar bem em todos esses sentidos, tá? Então, quando precisar acontecer coisas desse tipo, que você precisar levar para conhecimento do seu superior, algo que está de errado no setor, que alguém está fazendo, cometendo de erro, leve, mas leve com sabedoria, com maturidade, tá? E aí, como vou voltar aqui ao contexto, tá? Então, assim, eu sempre, na época eu não percebia, eu percebo isso hoje, fazendo autoanálise, praticando autoconhecimento. Então, por isso que eu consigo ter essa percepção para poder falar para vocês, tá? E é por isso que eu sempre falo muito que autoconhecimento é importante. E ao longo da carreira a gente vai analisando coisas que aconteceram para poder ver o que é bom, o que pode ficar, o que pode ser melhorado, o que a gente tem que tirar. Então, assim, eu tenho, nesse contexto, né, dessas minhas vivências que eu estou compartilhando, hoje eu tenho alunos que fizeram ou compraram e estão fazendo ainda curso de um desses gurus aí do fiscal, do tributário, tá? Não vou falar nome aqui, mas a pessoa me falou nomes. As pessoas me falaram nomes dos alunos. E esses cursos não trouxeram para elas o que elas estavam buscando, que era desenvolver essa excelência, essa expertise, esse domínio para poder executar as demandas ali com segurança e com certeza de que tá certo, tá? E também, então eu tenho alunos que fizeram curso de pessoas que são renomadas, não porque a pessoa não ensinou direito ou o modo de explicar não foi condizente, mas porque o curso realmente é mais engessado, tá? E eu sei que esses profissionais desses cursos que os meus alunos compraram são muito competentes, inclusive eu sigo e eu me inspiro neles, tá? Então não tô aqui para falar mal de outros profissionais também. Só para falar que tem aluno que fez curso de tal pessoa que é ótima, explica muito bem, domina, mas não teve resultado. E eu também tenho aluno que nem começou a estagiar ainda, tá na faculdade e já tá buscando se desenvolver, né? Porque quer seguir na área fiscal. Então a pessoa não tem experiência, não tem vivência no fiscal, não tem vivência nenhuma com o escritório de contabilidade, ainda nem faz estágio, e essa pessoa já ajuda colegas experientes na área a resolver problemas, dúvidas, questões que envolvem as rotinas do setor, em grupos de tira dúvidas e também na comunidade que eu tenho, que é a comunidade de DPAFT, Desenvolvimento Profissional na Área Fiscal Tributária, tá? Então, assim, essa estratégia, essa técnica que eu vou te falar aqui, ela realmente funciona, tá? Quando eu aprendi a fazer isso com técnica, aí agora sem ser de forma amadora, quando eu potencializei essa técnica que eu já usava desde lá de trás, desde 2012, foi quando eu fui trabalhar na consultoria fiscal tributária, que aí eu comecei a fazer isso que eu vou te falar aqui, de forma muito mais técnica, profissional, sem ser amadora, tá? E aí, com isso, eu tive resultados em 90 dias. Em 90 dias, eu já estava ativando a expertise no setor fiscal tributário, tá? Coisa que eu não conseguia antes em 6 anos de experiência prática, 6 anos de vivência em escritório de contabilidade, tá? Agora sim, o que vai te fazer... o que vai fazer você parar de fazer cursos de fiscal tributário sem ter resultado e ter a tranquilidade de um profissional de excelência? É a autossuficiência, tá? É isso mesmo, autossuficiência. O que significa isso? É você estudar, aprender, pesquisar, consultar, extrair entendimento sozinho, sozinha, tá? Você pode fazer isso como eu fazia antes, começar a fazer isso hoje, agora, tá?
e ter pequenos resultados igual eu tinha antes, pequenas evoluções e conquistas, ou você pode ter as minhas orientações para você aprender as técnicas para você fazer isso sem ser de forma amadora e ter resultados em 90 dias. Então, essa montanha que eu estava tentando escalar durante toda a minha jornada no setor fiscal, trabalhando dentro de escritório de contabilidade, eu com 6 anos eu não cheguei nem na metade dela, tá? Quando eu comecei a fazer isso, a ser autossuficiente, fazer as minhas próprias pesquisas, consultas, resolver sozinha, ou pelo menos tentar resolver sozinha os meus problemas, as minhas dúvidas, as minhas dificuldades, me destravar quando eu travasse, eu consegui chegar no topo dessa montanha que eu tentei escalar durante 6 anos em 90 dias. Entende? Então, assim, é por isso tudo que se você começar a tentar caminhar com suas próprias pernas, quanto mais você fizer isso, mais você vai conseguir, tá? Você não precisa, para ter essas minhas orientações, tá? E chegar onde eu cheguei em 90 dias, coisa que eu não consegui em 6 anos atuando na área com experiência prática, você não precisa de grana, você não precisa de estudar durante horas, você não precisa esperar passar 5, 10, 15 anos para você ter experiência, ter bagagem, ter vivência e ainda correr o risco dessa excelência não acontecer para você, tá? Segunda e terça-feira eu vou fazer uma imersão, tá? Dia 30 e 31 de outubro agora, então é segunda agora e terça agora, a imersão vai ser ao vivo, online comigo, vai ser pelo Zoom e a partir de 9h30 da manhã. Eu vou te ensinar o passo a passo dessas técnicas e você vai se tornar um profissional excelente, vai começar a ativar essa expertise ainda em 2023. Por que que essa imersão vai ser agora? Por que que eu estou fazendo a imersão agora no final do ano? Porque eu tive uma virada de chave no final do ano, literalmente, nos últimos dias do ano. Em dezembro de 2017, especificamente dia 20 de dezembro de 2017, eu comecei uma vivência profissional diferente. Eu fui trabalhar numa consultoria fiscal tributária, com medo, sem domínio, fazendo coisa errada. Eu fui, e aí lá nessa empresa, posso até falar o nome dessa empresa que eu trabalhei, é a E-Auditoria. O meu contrato de experiência foi de 90 dias. Então, se em 90 dias eu não conseguisse desembolar e resolver as dúvidas dos clientes, eu não ia ficar. Eu ia ter o contrato finalizado ali e não ia passar da experiência, tá? Na época eu lembro que eu passei mal. Eu falei com a minha mãe: mãe, isso é muito difícil. Eu tenho essas dúvidas e eu tenho que responder às pessoas sobre as dúvidas que eu também tenho. E eu descobri que eu fazia coisa errada no escritório. Mãe, eu não vou ficar, tô com medo. Eu passava mal, gente. Eu ficava com dor de barriga, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. E aí eu sentava para trabalhar, eu não sabia o que o cliente ia perguntar. Eu ia atender telefone, eu não sabia o que o cliente ia perguntar. Eu não ia saber. Eu fiquei assim: o que eu vou fazer, meu Deus? Mas deu tudo certo. Eu aprendi, intensifiquei essa técnica de ser autossuficiente, de resolver sozinha, pelo menos tentar pesquisar. Então eu aprendi a pesquisar nos locais certos, a trabalhar com legislação, a dominar a legislação, a interpretar a legislação, e eu aprendi com especialistas, né? Os meus colegas e a minha chefe de setor lá na consultoria. Então, eu quero compartilhar isso com você. Eu coloquei isso para mim, minha missão de vida é compartilhar isso com outros profissionais que têm o mesmo perfil que eu, que quer ser autossuficiente, ser dono do seu próprio conhecimento, caminhar com suas próprias pernas, só negar de atender clientes, serviços do setor fiscal se realmente não quiser, porque você vai ter condição e habilidade para atender qualquer demanda, mesmo que você nunca tenha visto, ouvido falar ou vivido, tá? Então, isso que eu consigo hoje, eu quero que você também consiga.
E como eu falei, eu tive essa virada de chave de ter a oportunidade de agarrar a oportunidade de ir trabalhar na consultoria em dezembro do ano de 2017. E a gente ainda não está em dezembro de 2023. Então dá tempo de você ter resultado ainda esse ano, antes de virar. Faltam 2 meses praticamente para encerrar o ano. Então, se você estiver comigo nessa imersão de segunda e terça-feira, dia 30 e 31, você vai conseguir virar essa chave ainda em 2023 para chegar em 2024 com todos os seus problemas, suas dificuldades, dúvidas e situações aí resolvidas no setor fiscal, para em 2024 você começar a pensar na sua carreira, definir novos projetos, querer alcançar outras coisas, tá? Dar uma virada mesmo em 2024. Então, é por isso que essa imersão vai ser agora no final do ano, praticamente, faltando 2 meses para acabar o ano, tá? Como eu falei, né, a imersão vai ser online, ao vivo, dia 30 e 31, a partir das 9h30, horário de Brasília, e vai ser pelo Zoom, tá? Quem se inscreveu lá na plataforma, na área de membros, tem um link para você entrar no grupo de WhatsApp e receber todas as informações, o link da aula na segunda e na terça-feira, tirar dúvidas, receber material de apoio, tudo direitinho, tá? Essa imersão, ela custa só R$ 9,70, tá? Tô cobrando essa taxa porque eu só quero pessoas realmente comprometidas. Então, por isso que tem essa taxinha simbólica. Então, não tem desculpa. Ah, não tem dinheiro. Não tem a desculpa da falta de grana, tá? O link para você se inscrever na imersão, quando eu encerrar aqui essa live, você vai lá no meu direct, me manda a palavra imersão, que eu vou te mandar o link por lá. Ou se você estiver assistindo quando eu já tiver encerrado essa live, que eu vou deixar salva aqui no meu perfil, você pode comentar aqui nos comentários mesmo a palavra imersão, para eu te mandar esse link, você se inscrever e tá comigo na segunda e terça-feira, para você aprender o passo a passo dessas técnicas, estratégias que fazem parte do meu método, o método DPAFT, que é o método que eu criei com base nas estratégias, nas técnicas que eu aprendi lá na consultoria, tá? Então tá combinado? Me manda a palavra imersão no direct assim que eu encerrar aqui, ou se você estiver vendo depois, comenta a palavra imersão, que você vai receber o link dela no seu direct, para você já acessar a plataforma, entrar no grupo, esperar o link para segunda-feira e os materiais de apoio, ok? Vou encerrar aqui, ninguém perguntou mais nada, ninguém tem dúvida. Muito obrigada, até mais.